alô, produtores e consultores da cultura da soja. Meu nome é Alencar Zanon, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e coordenador da equipe Field Crops. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como colher mais com custos otimizados, manejo eficiente de plantas. Vamos lá, e vamos falar com dados. Algumas relações bem básicas que nós precisamos entender. Nessa figura aqui, nós apresentamos produtividade e aqui nós apresentamos o lucro. Então, nós, vendo dados do campeonato Soybean Moneymaker, desde a safra 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24. Somente dados de lavoura. Mais de 200 dados em todo o Brasil. A gente observa uma relação muito consistente entre maiores produtividades e maior o lucro do produtor. Então essa é uma relação básica de agronomia que nós não podemos esquecer nunca. Quanto maior o nosso anseio, o nosso desejo por lucro, também deverá ser maior o nosso desejo por produtividade. Muitas vezes a gente escuta o produtor falando: eu vou colher, eu vou investir um pouquinho menos para mim ganhar mais. Algumas vezes a gente escuta o contrário: não, eu vou investir um pouquinho mais para mim ganhar mais. E na verdade, quando a gente faz essa relação aqui, custo total e receita, a gente observa que não existe nenhuma relação. Ou seja, produtor que investiu um pouco não significou que ganhou bastante. Produtor que investiu muito também não significou que ganhou bastante. Então, não existe uma relação entre custo total e receita. Bueno, qual é a conclusão dessas duas figuras que nós precisamos? A primeira conclusão, colher mais. A segunda, com custos otimizados. O que significa isso? Nós precisamos fazer um manejo eficiente de plantas e identificar qual é o fator que está limitando a produtividade. Um exemplo, seja potássio, seja fósforo. Quando a gente identificar qual que é o primeiro fator, a gente deve mirar nele e resolver esse fator. Depois disso, nós precisamos atacar o segundo fator, o terceiro fator e o quarto fator. Mas esse é o segredo para colher mais, ter custos otimizados e, consequentemente, ter alta receita. Então, essa é uma relação muito básica de agronomia que a gente jamais deve esquecer. Muito bem, dito isso, qual que é o caminho para nós ganhar mais dinheiro? E a pergunta, nós temos essa oportunidade de ganhar mais na atual agricultável no Brasil? A resposta é sim. Nós podemos observar aqui que o primeiro passo é nós estimarmos o potencial produtivo de cada lavoura, ou seja, para onde nós devemos apontar. O segundo passo é buscar de 70% a 90% do potencial produtivo de cada lavoura. Independente qual seja o potencial, se é 60 sacos, 80 sacos, 100 sacos, 120 sacos, nós precisamos estar mirando em 70% a 90% do potencial. Depois, com base num bom diagnóstico e fazendo um manejo eficiente de plantas, nós conseguimos determinar qual é a nossa lacuna atingível ou explorável. Ou seja, qual é a oportunidade que nós temos sobre a mesa que somente depende de nós, agricultores, consultores. É isso aqui, é números. Show de bola! E nesse trabalho científico aqui, nós mostramos o tamanho do gap que nós temos a nível de Brasil. Esse é um trabalho, se nós fôssemos jogadores de futebol, seria o mesmo que fazer um gol numa final da Copa do Mundo. Ou seja, ter a chancela da mais alto nível de ciência a nível mundial. O que esse trabalho mostra? O tamanho da oportunidade que nós temos em cada uma das regiões produtoras de soja no Brasil, que é essa parte amarela da bolinha. Então, o tamanho da oportunidade, ou o tamanho do yield gap da lacuna explorável é 1,7 toneladas de soja por hectare. 1,7 toneladas de soja por hectare. Isso é o que está sobre a mesa, isso é o que depende de nós. E nutrição de plantas é o fator mais importante quando a gente pensa em reduzir a lacuna de produtividade. Muito bem, tá aqui, para ninguém esquecer. 1,7 tonelada por hectare por ano. Esse é o tamanho da oportunidade na lavoura de soja no Brasil. Muito bem. O nosso foco é gerar informação com base em dados de lavoura para, a partir daí, fazer um manejo eficiente de plantas. Esse é outro trabalho publicado recentemente na Field Crops Research que mostra o seguinte. Foi perguntado a opinião para consultores, para produtores,
Qual era o fator que mais estava limitando produtividade, na opinião deles? Eles responderam aqui, ó, Expert Surveys. Na opinião deles, o principal fator que está promovendo perda de produtividade em 80% das lavouras era cultivar. Aqui está, cultivar. Aí, beleza, respeitamos a opinião, os conselhos de todo mundo, mas vamos ver o que realmente provoca perda de produtividade a nível de lavoura, olhando o dado de produtor. Não estamos falando de parcelinha da universidade, da instituição de pesquisa, que são muito importantes, mas estamos falando do que representa mesmo a realidade do produtor, que é a lavoura. O que a realidade nos mostrou? Olhem aqui, praticamente 100% das lavouras sendo limitadas por nutrição. Praticamente 100% das lavouras sendo limitadas por nutrição. Então, primeiro, olha a diferença entre a opinião e o dado. E segundo, a importância de cada um dos fatores. Vocês lembram, nós precisamos produzir mais com custos otimizados. Para isso, sim ou sim, nós precisamos identificar, a nível de cada lavoura, quais são os fatores que estão limitando produtividade. Maravilha? Professor, será que sempre é assim essa questão de opinião e essa questão de dados? Vamos lá. Vocês já ouviram falar ou algum comentário no seguinte sentido: como é bom que venha uma sequinha para fazer crescer raiz? Isso é verdade ou isso não é verdade? Bom, a equipe Field Crops, fazendo trincheiras em mais de 100 lavouras no Brasil, na safra 2023-2024, responde essa pergunta. Vamos olhar aqui nessa figura. Primeiro, profundidade de solo, até 150 centímetros. O valor da porcentagem é como estão distribuídas as raízes. Então, de 0 a 10, 69% das raízes, de 10 a 20, 8% das raízes, 20 a 30, 5% das raízes, de 30 a 50, 4% e assim sucessivamente até 2%. Então, chegando raiz até 1,5 metro de profundidade. Aqui era uma área irrigada. Aí o que nós fizemos? Pegamos a mesma lavoura de soja com o mesmo manejo fora do pivô. Então aqui nós temos a área de sequeiro. Vamos ver como é que está a distribuição de raízes? Nos primeiros 10 centímetros, 47%. De 10 a 20, 6%. 20 a 30, 5%. 30 a 50, 10%. Então a gente observa que comparando a área de sequeiro e a área irrigada, nós temos aqui uma melhor distribuição de raízes comparado com a área irrigada. Então, distribuição é melhor no sequeiro, desde que se tenha um bom perfil de solo. Mas a pergunta era, seca faz crescer raiz? O que é crescimento? Lá da ecofisiologia, aumento irreversível de uma dimensão física, ou seja, acúmulo de massa. Vamos ver o quanto de raiz que tem até 1,5 metro, 3,19 gramas no irrigado. Vamos ver o quanto de raiz tem no sequeiro, 2,17 gramas. Opa, a seca não faz crescer raiz. A gente observa aqui que no irrigado nós temos um maior crescimento, um maior acúmulo de matéria seca. Então, é por isso que nós precisamos de dados para tomar decisão. Já não temos mais espaço para opinião, já não temos mais espaço para conselho. Maravilha? E o melhor de tudo, o que realmente está promovendo o avanço da barreira do conhecimento, é que nós já observamos que quanto maior a produtividade, maior o lucro, maior o retorno à inversão, desde que se tenha custos otimizados. E mais do que isso, quanto maior a produtividade, menor a intensidade de emissão de CO2 equivalente. Ou seja, nós estamos emitindo menos gases de efeito estufa para a atmosfera a cada quilo de grão produzido. Então, no momento que nós conciliamos maior eficiência produtiva ou menor yield gap, nós temos um maior retorno ao investimento e nós estamos impactando menos o meio ambiente. A gente consegue observar uma relação direta aqui em todos os anos do campeonato Soybean Moneymaker. Então, é um caminho muito sólido de mais lucro, menos impacto ambiental, tendo custos otimizados, ou seja, identificando com dados o que está causando a dor no paciente ou impedindo nós de produzirmos mais na nossa lavoura. Muito obrigado pela oportunidade e um forte abraço a todos.